A palavra de Deus afirma que o jejum e a oração são meios poderosos para fazer o fogo de Deus cair novamente na vida de uma pessoa. O jejum e a oração trazem a entrega do corpo, alma e espírito ao nosso Senhor Jesus Cristo, e também geram uma maior sensação da presença do Espírito Santo. O jejum cria uma alegria renovada e limpa, e uma determinação para servir a Deus. Em resumo, traz um avivamento pessoal. Jejuar, ler a palavra de Deus e orar nos dará força e nos ajudará a nos aproximar de Deus. Jejuar permite que você se concentre mais em coisas espirituais do que em prazeres mundanos. O jejum leva a uma maior intimidade com Deus, negando a nossa natureza carnal. O jejum e a oração cultivam e nutrem o crescimento espiritual, ajudando a nos abster de pecados que facilmente nos enredam. O jejum e a oração ajudam a convidar a presença do Senhor, e todos nós precisamos da presença do Senhor em nossas vidas. A oração e o jejum o levarão a este lugar secreto do Altíssimo. A oração e o jejum o ajudarão a permanecer em Cristo. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Habite na presença do Senhor. Duas coisas que você nunca deve fazer durante um jejum. Mateus 6 versículos 16 a 18, E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai, que está em secreto e que vê em secreto, te recompensará publicamente. Embora o jejum seja um exercício espiritual recompensador, há princípios que devem ser seguidos, para que possamos desfrutar de seus plenos benefícios. Por maior que seja a bênção do jejum, é possível jejuar de maneira incorreta. Você pode fazer a coisa certa da maneira errada. Nesta mensagem, vamos examinar algumas coisas específicas, que você nunca deve fazer enquanto jejua. O jejum atrai Deus, mas quando ele vê que suas intenções e motivações não são puras, haverá um obstáculo em sua oração. Jesus nos advertiu a nunca jejuar da mesma maneira que os hipócritas. A hipocrisia é uma daquelas coisas que você nunca deve fazer durante o jejum. Deus não aceita a hipocrisia. Ele não gosta quando as pessoas buscam honra do que é destinado a glorificar a Deus. Primeiro, Jesus observou que cada crente deveria jejuar. Isso é visto na maneira como ele construiu sua palavra. Se Jesus tivesse dito, se jejuardes, teríamos concluído que o jejum é opcional para os crentes, mas ele disse, quando jejuardes. O jejum é uma parte importante da vida cristã, mas deve ser feito da maneira correta e com a atitude certa. Então, minha primeira pergunta para você é: quando foi a última vez que você jejuou? Claramente, Jesus assumiu que seus seguidores jejuariam, e depois nos deu o princípio certo, que deve governar um jejum aceitável. Não devemos ser como os hipócritas, que fazem longas caras, se desfiguram e tentam parecer para as pessoas como alguém que está jejuando, para ganhar seu respeito. Quando jejuamos para sermos notados pelas pessoas, e honrados por elas, Jesus disse que já recebemos nossa recompensa. Os hipócritas não recebem a recompensa de Deus por seu jejum, ao contrário, sua recompensa é a honra dos homens. Em Lucas 18 versos 10 a 14, Jesus contou a história de um fariseu e um publicano, que foram ao templo para orar. O fariseu se gabava diante do Senhor, que jejuava 2 vezes por semana, que dava esmolas e pagava o dízimo, mas ele nunca voltou para casa justificado.
Ele jejuou como um hipócrita para ter motivo para se gabar diante do Senhor. Não seja um hipócrita quando jejuar. Deixe seu jejum ser conhecido apenas por você, e pelo Senhor, a quem você vai derramar seu coração. Deus te vê, Ele conhece o desejo do seu coração. O principal problema aqui, é que você tem que ajustar seus motivos corretamente. Você está buscando receber adoração de outras pessoas por quão santo você é. Você quer que as pessoas o vejam como um super santo? Quando você jejua, está deixando o mundo inteiro saber. Você está tweetando sobre isso, postando nas redes sociais sobre seu jejum para receber curtidas ou para que as pessoas possam massagear seu ego? Isso não é jejuar, é acariciar seu orgulho. Quando os hipócritas recebem a admiração dos homens, por esses esforços espirituais, eles recebem toda a recompensa que jamais terão. Você pode ter que informar seu líder espiritual, ou seu cônjuge sobre seu jejum, mas isso não o torna um hipócrita. O que Deus julgará é a condição do seu coração, e o motivo por trás desse jejum. Se você jejuar secretamente para Deus, Ele o recompensará publicamente diante dos outros. Mas se você tornar o seu jejum público para se exibir, Deus o desaprovará, como diz em Isaías 58 versos 3 a 5. Por acaso, é isso o que Deus deseja com o jejum? Somente um dia para as pessoas se humilharem, curvarem a cabeça como um junco e se deitarem em sacos e cinzas? Isso é o que vocês chamam de jejum, um dia aceitável ao Senhor? Muitos crentes são vítimas desse erro em relação ao jejum. Não precisamos ver o jejum como um momento para nos torturar, e sermos anormalmente sóbrios para ganhar a aprovação de Deus. Deus quer recompensar nosso jejum. Ele ama quando nos disciplinamos para ficar sozinhos com Ele. Ele ama quando o consideramos mais importante do que nossa refeição física. Deus quer que vejamos o jejum além da abstinência de comida, Ele quer que dediquemos tempo para buscá-lo com todo o nosso coração. Precisamos corrigir nossa noção sobre o jejum. Não precisamos jejuar forçosamente, precisamos jejuar para que nosso coração seja atraído para Deus. Além disso, é importante que compreendamos que Deus não julga apenas o ato de jejuar, mas sim, a condição do nosso coração, e o motivo por trás desse jejum. Se jejuarmos em segredo, buscando a Deus de todo o coração, Ele nos recompensará publicamente. Mas, se fizermos nosso jejum em público, buscando apenas a aprovação dos outros, Deus não aprovará. O jejum é uma prática espiritual que deve ser realizada com um coração obediente e submisso a Deus, buscando a comunhão profunda com Ele, e alinhando nossa vontade com a dele. É importante não encarar o jejum como uma obrigação, mas sim como uma oportunidade de se aproximar de Deus. Ao nos concentrarmos em Deus durante o jejum, somos abençoados e nos tornamos mais parecidos com Ele. Deus deseja ter comunhão conosco, e o jejum é uma maneira de nos aproximarmos dele. Embora não haja um comando rigoroso na Bíblia, que exija que os crentes jejuem, as palavras de Cristo indicam que todos deveriam jejuar. O jejum é uma disciplina de autonegação, que ajuda a subjugar a carne, e aprimorar nossa sensibilidade espiritual. Embora o jejum exija disciplina, não deve ser encarado como punição, mas sim como uma oportunidade de disciplinar a carne, e nos tornarmos mais próximos de Deus. Gálatas 5 versos 16 e 17 diz: Andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Enfatiza a luta entre a carne e o espírito, onde a carne busca satisfazer seus próprios desejos, muitas vezes em oposição ao desejo do espírito. Para vencer essa batalha espiritual,
é necessário andar no espírito e não ceder aos apelos da carne. Uma das práticas que pode ajudar a subjugação da carne é o jejum, pois ao jejuar, estamos negando a satisfação dos desejos carnais e nos concentrando na presença de Deus. É importante ressaltar que o jejum deve ser motivado por um desejo espiritual profundo, e não para ser visto e admirado pelos outros. Os hipócritas jejuam para serem reconhecidos pelos homens e receberem elogios pelo seu suposto crescimento espiritual, mas o verdadeiro jejum deve ser uma busca sincera pela presença de Deus e pela intimidade com o Espírito Santo. Assim como o salmista Davi expressou, em Salmos 42 versos 1 e 2, o jejum deve ser uma ânsia da alma pelas coisas profundas de Deus, uma sede do Deus vivo, e um desejo de ver a face do Senhor. Quando jejuamos com um coração sincero, e um desejo espiritual profundo, podemos experimentar um maior nível de intimidade com Deus, e uma maior vitória sobre a carne. A lição do Senhor é a seguinte: há coisas que Deus faz por nós, e há coisas que você deve fazer por si mesmo. Por exemplo, Romanos 12 versículo 1 diz: Rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Deus tinha apenas a responsabilidade de reconectar nosso espírito ao dele, quando entregamos nossas vidas a Cristo, mas a responsabilidade de colocar nosso corpo sob submissão é nossa. Observe onde a responsabilidade é colocada. Rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Portanto, a responsabilidade pelo ato de praticar o jejum de forma correta é toda sua. Obrigado por assistir. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever e acionar o sininho. Até a próxima.